Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra, vossa palavra. este salmo que nós cantamos, ele vem justamente de encontro à oração que nós precisamos fazer todos os dias e a certeza que precisa estar todos os dias no nosso coração, de um coração que quer ser sábio, amar a lei de Deus, amar a palavra de Deus. Hoje, meu irmão e minha irmã, esse 17º domingo do tempo comum, ele nos traz mais uma vez a realidade do coração de cada ser humano. No domingo retrasado, 15º domingo, nós falamos sobre o semeador que semeia a semear, que sai a semear a semente do reino de Deus nos corações. No domingo passado, 16º, nós escutamos a palavra de Deus nos ensinar sobre o joio e o trigo que vão crescendo juntos. E dentro de nós, isso acontece também. Porém, o terreno fértil para que cresça o trigo, para que cresça a palavra de Deus, é o terreno de um coração que é sábio, que busca a sabedoria de Deus e, portanto, precisa amar a lei de Deus, precisa amar a palavra de Deus, buscar este amor, esta paixão por todos os ensinamentos de Deus. Então nós temos aqui, neste domingo, já na primeira leitura, que vem de 1 Reis, e que fala sobre Salomão, um dos grandes, um ícone da sabedoria de Deus. Ele, no início do seu reinado, dormindo, Deus lhe aparece em sonho. É natural que Deus muitas vezes, em suas diversas formas de se revelar, de falar com o ser humano, lembramos aqui, por exemplo, de José, quando Deus falou com São José, no sonho sobre o projeto divino com relação a Nossa Senhora e a Jesus. Deus se revela em sonho e num diálogo com Salomão, que está iniciando um reinado, jovem ainda, de um povo que não é qualquer povo, é o povo escolhido, um povo que tinha crescido sob o reinado de Davi. O reinado de Davi marcou um dos ápices justamente do reinado do povo de Deus. Salomão está dormindo e Deus lhe aparece em sonho e lhe concede, para poder ajudá-lo, ele que era jovem, lhe concede a oportunidade de alguma graça que ele quisesse pedir. E Salomão responde que quer um coração que compreende as necessidades daquele povo, um coração que lhe ajude a governar, um coração que saiba discernir o bem e o mal. É claro que esse pedido alegrou o coração de Deus. Ele podia ter pedido tantas coisas, poder, riquezas, fama, mas ele pediu sabedoria. Por quê? Porque ele não queria governar do jeito que qualquer homem governaria,
Ele queria governar a partir da vontade de Deus. A sabedoria já começa a distinguir-se de um conhecimento qualquer ou de uma sabedoria humana, sabedoria divina, porque ela nos leva a compreender o que é da vontade de Deus para poder colocá-la em prática. Então esse é um ponto muito importante. Salomão foi o que foi, enquanto permitiu que a sabedoria o conduzisse, a sabedoria divina o conduzisse, ele foi o que foi, justamente por essa graça. Precisamos pedir um coração sábio para Deus, que é terreno fértil, para que a semente cresça. Um coração que saiba discernir o que é passageiro do que é eterno. Nós escutamos agora há pouco, se você não prestou atenção, é sempre importante que você preste atenção na oração da coleta, a oração principal da missa. Ali está a principal graça que nós estamos pedindo no santo sacrifício. E hoje nós pedimos para que Deus nos ajude a abraçar, a utilizar os bens que passam para alcançar os que não passam. Ou seja, existe uma hierarquia de valores, onde o mais importante é o que não passa, é o reino de Deus, é a vida eterna, é o próprio Deus, muito mais importante do que as coisas que passam, as coisas daqui, inclusive as pessoas e tudo mais. Existe uma hierarquia dentro do nosso coração. E nós vamos perceber um coração que é sábio no Evangelho. Nós temos dois exemplos: um comerciante de pérolas preciosas e um homem que, caminhando por um campo, encontrou ali um tesouro, deixou escondido, intocado ali para ninguém achar. Isso aqui é para mim. Vendeu tudo o que tinha e com aquilo que ele recebeu, ele comprou o campo por conta do tesouro, não pelo campo em si, mas pelo tesouro que continha naquele campo. Dizer que aquele homem vendeu tudo o que tinha, tudo que conquistou durante toda a sua vida, quer dizer que ele empenhou todos os esforços de sua vida, ele empenhou a sua própria vida por aquele tesouro. E que tesouro é esse da parábola que Jesus conta? O reino de Deus. Um coração sábio sabe discernir, sabe avaliar quando se depara com o reino de Deus, com a oportunidade de acolher o reino de Deus. Ele é capaz de perceber que esta realidade é única, consegue avaliar que o reino de Deus tem um valor incalculável, que nada se compara. E então ele é capaz de pegar o seu tudo, que é muito pouco, trocar tudo, ficar com nada, mas trocar por um tudo, que é o tudo de Deus, que é manifestado no reino de Deus, na forma do reino de Deus. Isso que é um coração sábio. Ele é capaz de perceber que a forma como nós estamos vivendo, a forma como estamos levando as coisas, não é suficiente. Existe algo maior, existe algo mais nobre, existe algo mais precioso e que deve tomar conta do nosso coração. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, acordar para esta realidade. Nós não podemos aceitar continuar vivendo da mesma maneira, escolhendo as coisas que passam, ao invés do que é eterno. Nós precisamos abrir o nosso coração. Ele não pode continuar insensível à sabedoria de Deus, que nos leva a escolher o que é melhor e o que é certo. Tenho certeza que você já deve ter, todos nós já cometemos erros na vida, e cometemos algum em especial, que nós sentimos até uma certa dor de arrependimento por aquele erro que nós cometemos, não é verdade? Alguma escolha que nós fizemos, que quando a gente para pensar, nossa cara, isso aqui foi a coisa mais errada que eu já fiz da minha vida. Aqui ainda dá tempo de você se arrepender, dá tempo de tentar remediar, dá tempo de escolher de novo e de fazer diferente.
Agora, quando nós deixamos de lado a escolha principal, que é a escolha pelo reino de Deus, depois do julgamento, não tem como voltar atrás. É a eternidade toda pensando e remoendo a escolha errada que nós cometemos. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos abrir o nosso coração, vamos acordar, vamos despertar para o que a palavra de Deus quer nos ensinar. E veja, quando a palavra de Deus diz, deixa tudo, troca tudo pelo reino de Deus, não quer dizer que você tem que deixar a sua família, que você tem que deixar a sua casa, que você tem que deixar todas as coisas. Não. O que nós precisamos é olhar o que nós temos, olhar o que foi conquistado e o que Deus nos deu com outros olhos, para que aquilo não seja o centro da nossa vida, mas o reino de Deus seja, o próprio Deus seja o centro da nossa vida, entende? É olhar, é viver de uma maneira diferente. Nós precisamos tomar uma decisão séria em nossa vida. Eu tenho que mudar meu jeito de pensar, meu jeito de ver as coisas, meu jeito de viver. Tudo isso é em função do reino, colocando o reino como centro da minha vida. Tudo que eu vou viver é em função do reino. As escolhas que eu vou fazer vão ser baseadas nos valores do reino de Deus, aqueles que foram ensinados por Cristo. É assim que nós colocamos o reino de Deus como centro, o próprio Cristo como centro de nossas vidas. É assim, é isso que nós podemos e devemos fazer. Todas as nossas escolhas, eu tenho que pensar, isso vai contribuir para que o reino de Deus cresça em mim e também no mundo, ou não? É assim que nós vamos fazendo escolhas voltadas para o que é eterno e não para o que é passageiro. Também tem mais um detalhe que é muito interessante, que está na segunda leitura. São Paulo afirma que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso significa para um coração que busca a sabedoria? O que isso significa para um coração que quer trocar tudo pelo reino de Deus? Significa que todas as situações da nossa vida, tudo que nós vivemos, sejam boas ou ruins, difíceis ou não, alegria e tristeza, tudo concorre para o nosso bem quando nós aprendemos com essas situações, quando nós compreendemos o que Deus pode nos ajudar a crescer no meio de todas essas situações. Em tudo nós podemos crescer e amadurecer como homens e mulheres de Deus, em tudo, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo naquelas em que nós não encontramos solução, até nestas nós podemos aprender algo, crescer. Por exemplo, quando você perde alguém, um ente querido, um amigo ou uma amiga, alguém que você ama, que falece, humanamente falando, não tem solução, mas nós podemos crescer com isso? Sim. E o Espírito Santo vai te iluminar, a sabedoria de Deus vai te iluminar para que você possa entender como você vai crescer. Talvez ali seja um momento em que você tem que pensar, será que se eu estivesse no lugar dele eu estaria preparado? Ou talvez você vai poder, a partir daquela triste realidade, pensar, de fato, eu não posso colocar a minha vida, como base da minha vida, uma pessoa. Elas vão passar também. É Deus que precisa ser a base da minha vida. Entende? Então, em todas as situações da nossa vida, nós precisamos olhar com sobriedade e com sabedoria e aprender com todas elas, na alegria e na tristeza. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, quando nós vivemos com um coração que é sábio, que sabe discernir o bem do mal. É lógico que você vai ficar triste nas situações difíceis, é natural, mas você vai crescer com aquilo. E veja que interessante, hoje em dia, ao invés de termos corações que são sábios, nós temos muitos corações infantilizados, infelizmente. O que é um coração infantilizado? Imagine você, pai e mãe, aproveitando que é missa da família, imagine você, pai e mãe, você
conhece seu filho quer alguma coisa. Você sabe que não é a hora de dar aquilo, ou que aquilo não vai fazer bem para o seu filho. Não é verdade? Você não vai sair dando todas as coisas para o seu filho, porque se você está fazendo isso, está fazendo errado. Você vai saber, você vai ter a sabedoria na educação do seu filho de dar ou não algo. E o que é que a criança vai fazer? Por ser um coração infantil, que ainda não tem um senso crítico, na maioria das vezes vai espernear, vai chorar, vai reclamar. Esse é um coração infantil. Claro, não cresceu, não alcançou maturidade, está no tempo dele. Agora, e nós que já crescemos, né? Nós já somos adultos. Que triste quando nós nos aproximamos de Deus com um coração infantil, que quer tantas coisas de Deus, e que quando não recebemos, pelo mistério da sabedoria divina, que cuida de nós e quer a nossa salvação, que entende melhor o caminho que nós precisamos percorrer do que nós mesmos, nós não recebemos, então ficamos revoltados, reclamamos, nos revoltamos contra Deus. É verdade, isso acontece. Isso é próprio de um coração infantilizado, como das crianças. Quantas e quantas vezes fomos infantis na nossa relação com o Senhor, esperneamos e gritamos porque Deus não nos deu. Não é tempo mais de ter um coração infantil, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos pedir todos os dias na nossa oração um coração que seja sábio, para que nós possamos de verdade viver essa realidade de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então assim, nós vamos alcançar, como diz ainda São Paulo na segunda leitura, nós vamos nos conformar à imagem de Cristo. Nós vamos nos aproximar um pouco mais de Deus, e então o nosso coração será um terreno fértil, para que a semente do reino cresça e dê frutos, cada vez mais frutos. Para isso, precisamos aprender a amar a lei de Deus, amar a palavra de Deus, enfim, amar os ensinamentos, a própria sabedoria de Deus. Convido mais uma vez a cantarmos o refrão do Salmo, fazer dele, se nós ainda não amamos o suficiente, fazer dele a nossa oração. Ainda convido você a fazer uma pequena reflexão, não agora, depois da Santa Missa, ao longo da semana. Hoje, agora, você trocaria tudo pelo reino de Deus? Ou seja, você mudaria o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar pelo reino de Deus? Se a resposta ainda é não, é tempo de pedir este coração sábio. É tempo de buscar amar a lei de Deus, amar a palavra de Deus. Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra, vossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.